Oiê! Oi, tá ouvindo? Olá, boa noite. Tudo bem? Estão me Deixa eu ouvindo só. bem? Deixa eu só arrumar aqui pra aparecer a Fran e passar o fone pra ela, que a gente tá de fone. Pera. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, estamos começando a nossa live. Aí. Você tá ouvindo a gente? Sim, vocês me ouvem bem? Eu ouço, estamos ouvindo. Quem está com Ontem a fone? gente teve uma dificuldade aqui com o som, então hoje vamos ver se. Hoje a gente está com o fone aqui para ver se vai melhorar. É, a gente colocou o sem fio também, porque fica um pouquinho longe pra aparecer os dois, às vezes o fio não dá certo. Muito bem. Vamos iniciar então, o pessoal está chegando. Hoje a gente vai fazer a nossa terceira live aqui dessa semana. Nós tivemos já duas lives na segunda-feira com as meninas da Clínica Integrar, que elas trouxeram para a gente um pouco sobre a ciência ABA, como que é a forma adequada desse trabalho, a importância. Ontem a gente teve o Dr. Plínio aqui com a gente também, explicando um pouquinho sobre intervenção precoce e sobre medicamentos. Quem perdeu as outras duas lives, elas estão lá gravadas no Insta, no YouTube também, na minha página, lá no YouTube. Então, quem perdeu pode estar acessando e visualizando. E essa nossa live de hoje também vai estar disponível amanhã, para quem não puder assistir toda hoje ou perder, tá bom? Meu nome é Thalita, sou psicóloga aqui de Bitinga, psicóloga infantil, terapeuta ABA, e hoje nós vamos conversar com os advogados, né? Eles vão trazer para a gente informações importantes a respeito dos direitos das pessoas com TEA, com transtorno do espectro do autismo. Acredito que vai ser muito importante a participação de vocês, e eu já agradeço de vocês terem aceitado partilhar conosco tantas informações. Vou pedir que vocês se apresentem, por favor. Pode começar. Oi, Thalita, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Rafael, eu sou advogado aqui de Bauru, tá? Sou sócio junto com a doutora Francine. A gente tem um escritório aqui em Bauru e a gente está hoje aqui para bater um papo com vocês, tirar algumas dúvidas do pessoal. A gente separou algumas questões, alguns pontos bem relevantes, né? A gente é especialista na parte de direito civil, né, de direito médico, então a gente vai trazer algumas questões, esclarecer alguns pontos, alguns fatos jurídicos aí de vocês. Quem tiver dúvida pode mandar aqui no chat que a gente vai tentar responder e tentar deixar o mais claro possível aí. Oi, Thalita, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer o convite, né? É muito importante para a gente também. A gente gosta dessa parte de esclarecer sobre os direitos, né? Que muitos não sabem. Para a gente é tão usual, é tão comum, mas uma boa parte da população não sabe dos direitos. Então, hoje a gente está aqui para ajudar, né? E se a gente estiver ajudando um pouquinho, eu já fico feliz. Então, muito obrigada pelo convite. Muito bem. Então, a questão dos direitos da pessoa com diagnóstico, como você colocou, né, Francine, é uma questão que chama muita atenção e que muitas vezes as famílias acabam não tendo acesso a tantas informações e muitas vezes passa muito desapercebido todos esses direitos, né, que estão aí, que estão disponíveis para as famílias e a importância delas buscarem, delas entenderem e delas revogarem esse direito. Uhum. É importante também, né, além da gente falar dos direitos, que às vezes muitos clientes procuram a gente, muitas famílias que sabem que têm o direito, mas não sabem como instrumentalizar isso, né? Como efetivar o direito, como ir atrás, como conseguir que esse direito seja assegurado, né? Então a gente vai trazer esses pontos, esclarecer isso para que possa ajudar o maior número de pessoas aí a disseminar conhecimento. Porque por mais que o direito exista, esteja ali na lei, exista lei, né? A gente vê muita negativa. Falar, tá bom, ele existe, mas a gente não tem disponível, a gente não, sempre tem uma negativa. Então a gente quer também ajudar a esclarecer esses pontos, né? Como lidar com isso?
qual é o primeiro passo, o que tem que fazer, né? Porque embora exista um direito, a negativa vem. Vamos lá, então. A gente conversou um pouquinho sobre alguns assuntos que os pais têm muitas dúvidas, né? E a gente pode começar falando um pouquinho sobre a carteirinha que a pessoa autista tem direito a ter, como funciona, o que os pais precisam saber sobre isso, onde eles têm que recorrer para ter esse direito assegurado. A gente pode começar falando um pouquinho sobre isso? Pode, então, na verdade, é uma carteira de identificação, né, da pessoa com TEA. E ela, qual que é o objetivo? Identificar, né, o portador do autismo e para que ele possa fazer valer os seus direitos de preferência. Então, ele apresenta, né, nos serviços públicos ou privados, ele vai ter um atendimento preferencial, a lei fala tanto na área da saúde, como na educação, como na parte de assistência social. É para isso que serve a carteira de identificação, né? Para que você possa ser identificado e que você faça valer os seus direitos de preferência nos atendimentos, enfim. Muita gente tem dúvida, porque alguns estabelecimentos têm a placa do preferencial, mas não tem o símbolo do autismo, né? Mesmo sem o símbolo do autismo, é direito preferencial do portador do TEA ter o atendimento preferencial ali, tá? Porque é equiparado, né, ao portador com deficiência. Então, se tiver uma placa de deficiente, mas não tiver a placa do símbolo do autismo, ainda assim é assegurado o direito de preferência. Tanto em vaga também de veículo, atendimento em banco, atendimento em órgão público, em hospital, enfim, todos os tipos de atendimento preferencial, o portador aí do TEA tem esse direito. E essa carteira, ela visa facilitar isso, né? Porque, assim, para você fazer essa carteira, você vai precisar do laudo, né? Contendo o CID, tudo. Então, você vai apresentar no órgão essa documentação prescrita pelo médico e você vai fazer, e aí você vai ter acesso à carteirinha. Então, quando você chega num serviço público ou privado, você não vai precisar ficar tirando laudos médicos. Olha, eu tenho aqui um laudo que meu filho se apresenta a carteira e já fica identificado. Entendeu? Não tem questionamento, porque ela é com base nisso mesmo. E os pais que desejam essa carteirinha, aonde que eles buscam essa carteira? Onde eles podem recorrer para ter acesso a ela? Olha, eu acho que no próprio Poupatempo, não sei se nas cidades tem, mas aí, por exemplo, em Bitinga, não sei se tem, mas aqui eu acredito que no próprio Poupatempo consiga essa... Você tem que ter um laudo, né? Ele fala aqui que, mediante requerimento, acompanhado do relatório médico, com a indicação do CID, né? E ela tem que ter essa carteira, ela tem que ter o nome, a filiação, a data de nascimento, o RG, algumas informações, espera aí que caiu meu fone aqui. A fotografia. E aí eu acho que você pega toda essa documentação e leva no Poupatempo e lá eles vão fazer. Vai depender bastante da cidade. Da cidade do estado, né? Geralmente se faz no mesmo local que faz o RG, a identificação do RG. Né? Aqui em Bauru se faz muito no Poupatempo, ou na delegacia, em algumas cidades se faz na delegacia também, ou então se não tiver esses órgãos, na própria prefeitura, tem um departamento específico que faz esse cadastro de identificação. Porque quem faz esse controle é o Estado, né? Então, vai depender de cada cidade, tá? Em regra, mais fácil para os grandes polos aí é o Poupatempo, ou então dentro do município, na prefeitura mesmo. Certo. O que mais que a gente pode estar trazendo de informações para a família em termos de direitos? O que vocês podem trazer para a gente de informação nesse sentido que vocês estão acostumados a trabalhar e receber aí no escritório de vocês? Bom, o atendimento multiprofissional, né?
as terapias, que a gente está bem acostumado com isso, medicamento, tem acesso gratuito, né? Porque a própria lei, a nossa própria Constituição, ela fala, né, sobre os medicamentos. E a lei do TEA, ela também fala que tem que ter acesso aos medicamentos. Então, às vezes, o médico prescreve uma medicação e você pode solicitar essa medicação para o estado ou para o município, sabe? Você vai até a farmácia popular, você tenta na farmácia da prefeitura. Se for negado, você pode judicializar para conseguir esse medicamento. Tá, então a gente tem a questão do medicamento também, que é um direito também do... Complementando aí a fala da Francine, que nem a obrigação de fornecer medicamento é para todos os cidadãos, né? Então todos os cidadãos têm esse direito, está previsto na nossa Constituição, a obrigação do Estado, que é governo federal, governo estadual e municípios, é uma obrigação solidária. Então muitos municípios, a pessoa vai pedir no município, ali no postinho, na farmácia do município, o município fala assim, não, o Estado tem que fornecer. Se o Estado não fornece, o DRS, que é o Departamento Regional de Saúde, não fornece, eu não tenho que fornecer. Essa obrigação é solidária, os três têm que fornecer. Então, se um não fornecer, o outro tem que fornecer. E se for judicializar, se for entrar com uma ação para conseguir esses medicamentos, os três podem ser condenados a fornecer o medicamento. Então, não tem desculpa para um município, ainda que pequeno, por exemplo, Ibitinga, falar, não, o Estado não mandou o medicamento. O município tem parte de verba, recebe verba para adquirir esses medicamentos e para fornecer aos pacientes. Tá? Então, é uma obrigação solidária. A gente vê muita gente com essa dúvida, o Estado não mandou, o município não tem que fornecer. Tem, o município tem que fornecer. Tem que gerar instrumento para o cidadão conseguir esse medicamento. Tá? Outra dúvida aqui, outro direito que bastante gente vem perguntar para a gente aí, já falou, abriu um leque bem grande, é da questão do estudo, né, da escola. Hoje, graças a Deus, a gente está abrindo assim, uma cultura como fugiu a palavra? Inclusão? Inclusão, falar integração, de inclusão, né? E muitos pais procuram o poder público para colocar seus filhos na escola regular e algumas escolas se negam, tendo conhecimento do diagnóstico, ou se nega a fornecer o acompanhamento terapêutico que o paciente precisa. E isso é uma obrigação também do Estado fornecer. Então, o paciente aí tiver essas necessidades e for para a escola não pode se negar uma vaga na rede pública regular para o paciente. Uma coisa também que é importante é falar que na contratação do plano de saúde, o plano de saúde não pode negar a cobertura pela pessoa ter o TEA. Não, ele tem TEA, a gente não fornece. Isso não pode, tá? É direito, né? Você vai fazer a contratação, isso a própria lei, artigo de lei, fala que ela não será impedida de participar dos planos privados de assistência à saúde, tá bom? E uma outra coisa também que é importante, que é recente, não tão recente, do ano passado, mas é que a ANS, nessa questão dos planos de saúde, antigamente as sessões eram limitadas, né? As sessões de terapia multidisciplinares, fono, psico e TO. Elas eram limitadas a 48 sessões e acho que, salvo engano, fono 96 sessões anuais. Então, quando chegava nesse limite, você atingiu, como o portador de TEA, ele faz muitas sessões, atingia muito rápido esse limite. Então, chegava nesse limite e os planos de saúde bloqueavam, tá? Hoje eu digo, não é mais assim, porque veio uma resolução nova da ANS, de número 469, foi em julho do ano passado, e passou a ser ilimitado os números de sessões para o CID F84, tá? Então, agora não tem mais o plano de saúde falar, você atingiu o limite, esse número de prescrição aqui de terapia que o médico passou tá excessivo. Não existe isso mais porque essa resolução passou a ser ilimitada.
Então, isso é uma questão legal, né? Porque às vezes as pessoas ainda se deparam com isso e era um grande problema que a gente tinha, né? Até então, antes dessa resolução, de barrava. A pessoa estava fazendo as terapias e chegava no limite, simplesmente o plano falava: a gente agora não vai mais fornecer, você tem que esperar fazer o aniversário, e ficava meses. E isso, obviamente, causava um retrocesso enorme. Então, agora Sim. não é mais assim. Certo. E aí, por exemplo, a pessoa que tem o convênio, ela tem o plano, e aí o convênio não tem a especialidade que é solicitada. Essas famílias, elas têm direito de buscar assistência, de buscar os atendimentos na rede particular e receber reembolso por esses atendimentos? Sim, tem. Se o plano de saúde não apresenta uma rede credenciada que fornece o tratamento que é prescrito para ele, aquele paciente tem direito de requerer administrativamente para o plano reembolsar, ou, se não conseguir administrativamente, de entrar com uma ação na justiça para que esse direito seja assegurado e conseguir esse reembolso, tá? Porque, assim, hoje em dia, o entendimento é que quem tem que prescrever o tratamento adequado, a quantidade de sessões, a forma que vai ser feita, o método que vai ser utilizado, é o médico. O médico que é o responsável, é o médico que determina que tratamento que vai ser feito. O plano de saúde não pode mudar o tratamento prescrito pelo médico. Às vezes, o medicamento prescrito, a terapia, a forma de terapia, ou até mesmo a quantidade. Então, se o médico prescreveu, o plano de saúde não tem, ou não tem na credenciada, só pode procurar o seu direito para ter esse valor reembolsado. E hoje, sem limites de sessões, né? Antes, os planos limitavam, né? Agora foi consolidado pela ANS que não tem limites de sessões. E ainda assim, a gente vê alguns clientes que procuram a gente porque os planos estão limitando. Chega numa quantidade de plano limita. Às vezes na ignorância, porque não sabe da resolução, ou às vezes na má fé, porque sabendo da nova regulamentação, ainda assim limita, porque tem pai, tem genitor responsável que não entra com ação para conseguir seus direitos. Então, hoje em dia não pode mais limitar a quantidade de sessões. Porque na verdade é isso, né? Você acaba contatando o plano de saúde e ele fala: não, já chegou no limite. A pessoa não tem informação, ela fala: ok, já chegou no limite, e ela não busca, né? Falar: mas como assim, né? Então, às vezes é um pouco vantajoso utilizar esse argumento, né? E aí a pessoa acaba esperando, tipo, por exemplo, o contrato termina daqui 20 dias. E você fica: só falta 20 dias, então, vou esperar. Entendeu? Mas esses 20 dias, ele é um prejuízo devido à demanda de terapias. Então, assim, tem o direito, né? Então tem que judicializar, tem que. O que a gente sempre indica é formaliza por e-mail, né? Manda um e-mail, para deixar tudo documentado, né? Porque isso é um grande fator, né? Vir o e-mail negando a continuidade no tratamento, né? Então a gente sempre ou notifica, envia notificação, ou manda por e-mail, porque hoje em dia, depois da pandemia, tudo se resume ao e-mail, né? É muito virtual. Então, faz essa notificação para ficar documentado que está tendo essa negativa de cumprir, né, com o que foi pedido, e aí judicializar mesmo. E esse direito também se estende àqueles que não têm plano de saúde e dependem do sistema único, tá? Porque o sistema único também tem que fornecer o tratamento adequado aos pacientes, né? Então, se ali uma cidade pequena não tem aquele tipo de tratamento no SUS, não tem aquele atendimento que foi prescrito para o paciente não pode ficar sem, né? Então, ele pode judicializar, pedir para que seja fornecido e, se não for o SUS, né, o fundo, custeie no particular, né? Aconteceu muito aí na pandemia, assim, por analogia, a gente usar. O sistema público não tinha vaga hospitalar para atender todo mundo, as pessoas estavam judicializando, os juízes estavam mandando o SUS custear a vaga no hospital particular para aquela pessoa. A pessoa não podia ficar sem a vaga
com a justificativa de, não temos o atendimento, né? Da mesma forma, o paciente não pode ficar sem o tratamento porque às vezes numa cidade não tem, ou porque se tem, está cheio, não tem a quantidade de profissional adequado, ou tem o profissional não atende daquela forma que foi prescrita. Ou porque não faz o tratamento da forma como foi, né, pedido pelo profissional, que é o que muitas vezes acontece nas credenciadas, devido à demanda, né, porque é bastante, a demanda é muito grande, então o que acaba acontecendo é uma rotatividade de profissionais para atender o portador do TEA, e isso geralmente não é muito indicado, porque ele precisa ter as referências e a cada troca de profissional isso acaba prejudicando. As terapias elas acabam sendo em tempo menor, né, do que o prescrito, devido ao grande número que a credenciada atende. E também, às vezes, elas acontecem no coletivo, o que o próprio ABA fala que tem que ser individualizado, né? É para aquela pessoa. Então, por mais que às vezes tenha credenciada, tem os profissionais de ABA na credenciada, às vezes, né, o tratamento ele não se dá da forma como prescrito pelo médico. Então, o ideal, nesse caso, é que o médico faça um laudo pormenorizado, detalhando as sessões, quantas horas, se, né, tem que ser individual, da rotatividade dos profissionais, para que assim, quando a credenciada não atenda nesses moldes, possa judicializar e conseguir, através da demanda judicial, o tratamento na particular. Entendi. E aí, gente, por exemplo, quando a criança, né, ela já tem um vínculo com o profissional e ela está sendo atendida num formato particular e, de repente, a credenciada oferece o trabalho que foi prescrito anteriormente. Essa questão de ruptura de vínculo, como que é entendido isso dentro da questão judicial? Né? A criança tem o direito de continuar sendo atendida pelo profissional que já atendia. Essa quebra de vínculo pode ser prejudicial para a criança. Como que é entendido isso? Que é uma dúvida de muitos pais também. São os dois principais fatores que têm que ser analisados aí, né? Se essa ruptura vai ser para transferir para um atendimento que vai ser igual ao que está sendo feito, e igual a gente está falando aí de método, de quantidade de sessões e de tempo de sessões, né? Porque às vezes a gente sabe que, principalmente quando a gente envolve plano de saúde arranja uma clínica credenciada, a clínica fornece o mesmo método, só que não é a quantidade de horas, né? Não é, ou é coletivo, não é individual. Aí, por si só, a gente já tem base judicialmente para que seja mantido na rede da forma que a criança já é atendida, tá? Porque a forma que está sendo oferecida não é a forma que está sendo prescrita. E outro ponto é isso, se essa mudança vai trazer prejuízo para a criança. E a gente sabe que, principalmente quando a gente está falando de TEA, né, essa ruptura de vínculo, que é difícil o profissional conseguir, e depois com muito custo aí rompe para transferir para uma outra, ficando comprovado isso no processo, o entendimento é que tem que continuar sendo fornecido na particular e reembolsado, tá? Porque o que se priva, se olha aí, é o bem-estar da criança, né? E a qualidade do tratamento que está sendo fornecido. Se ficar comprovado, se tiver laudo, se tiver discriminado o porquê que deve, justificado no que já está sendo realizado, os juízes mantêm daquela forma e não obrigam a você ir para uma rede credenciada, tá? Mas isso também vai depender de cada caso, tá? E vai depender de cada juiz que vai julgar, tá? Porque a gente sabe também que quando se trata de plano de saúde, também existe um lobby muito grande dos planos de saúde que estão tendo bastante custo com essa questão, e os planos de saúde acabam pressionando o Poder Judiciário aí para atender a obrigar a ir para a rede credenciada, que é muito mais barato que o plano de saúde, né?
alguns juízes fixam ainda a obrigação de manter na particular, mas a gente já viu decisões de mandar, sim, fornecer na credenciada. Tá? O que a gente às vezes pede nos processos é que seja feita a perícia, né, judicial com a criança e nas clínicas, para ver se os tratamentos são iguais mesmo, né, se é a mesma qualidade, se é a mesma, e se mostra que a criança vai ter esse prejuízo. Tá? É uma das formas que a gente usa nos processos para manter aí o tratamento que vem sendo feito. Certo. Entendi. Uma outra coisa que a gente estava conversando também é a respeito do auxiliar, né, do AT nas escolas para as crianças, porque a gente entende que as crianças de nível 1 de suporte, de nível 2 de suporte, de nível 3 de suporte, pode acontecer de qualquer dos níveis a criança apresentar questões que exijam dela esse AT. Então, isso é um direito das famílias, isso não é um direito adquirido, isso é algo que as famílias podem buscar, pode tentar entender melhor. Quais são os direitos das famílias nesse sentido? Antes da gente entrar nisso, depois eu vou falar, vou voltar no direito da educação. As escolas públicas e particulares não podem também negar a matrícula do aluno, né, com diagnóstico. Tá? Então, algumas escolas, principalmente quando é uma cidade pequena, a diretora, a professora ali sabe do diagnóstico e tenta recusar, né? E isso não pode. Com vaga, com desculpa de não tem vaga. Encheu a turma. E isso é considerado, além, tem um artigo que prevê uma multa de 3 a 20 salários mínimos, que o gestor da escola ou qualquer autoridade que recusar a matrícula do aluno com TEA, ele é punido com uma multa de 3 a até 20 salários mínimos. E também é considerado crime de discriminação, tá? Então, assim, a gente tem atenção para 2 pontos aí, né? Porque isso é uma discriminação. E a gente sabe que as escolas particulares, principalmente, que pensam no financeiro, acabam recusando porque sabem que lá na frente vai vir um pedido de AT. Sabe que vai vir um pedido de auxílio terapêutico dentro da escola e que se judicializar eles vão ter que fornecer. Então, eles já querem excluir o aluno, tirar o aluno, nem a receber a matrícula para que não sejam fornecidos. Para que não tenha esse problema lá na frente. Tá? Então, assim, a escola é obrigada a aceitar a matrícula do aluno e se algum paciente, né, se alguma família achar que sofreu esse tipo de preconceito, né, que isso é um ato discriminatório e a escola não aceitou por causa do diagnóstico, pode procurar seus direitos e exigir essa matrícula, reembolso, dano moral, enfim, tudo isso. Com relação ao auxiliar também, da mesma forma, a lei prevê que, no caso de necessidade comprovada com relatório, né, pelo relatório do médico, a escola tem que fornecer e os pais não são obrigados a pagar nenhuma taxa extra, nem mensalidade relativos a esse professor ou a esse auxiliar, tá? Então, aí a gente tem muita negativa, né, na verdade. E aí as pessoas, por N motivos, e as pessoas também não sabem disso, ou acaba pagando, o que não porque a lei fala que não precisa, né? A lei não fala nada, mas a lei fala que tem que fornecer. Gratuitamente. Tá? E aí ou acaba pagando, ou fala que não tem, que não dispõe de profissional, e aí a pessoa, o portador do TEA, acaba ficando sem esse auxiliar. Tá? Então, se precisar, se for indicação do médico, se for, né, indicação no tratamento das terapeutas e do médico, da equipe, é bom que se faça também um relatório, envie para a escola, pegue a negativa por escrito, né? E aí, se não der certo, judicializa. Certo. Muitas informações. Isso também vale para a rede pública, né? A gente não está falando só de rede privada, né? A gente sabe que sempre quando é público acaba sendo um pouco mais difícil, né? Às vezes trata de famílias
mais carentes financeiramente e também com menos conhecimento, né, da onde buscar os seus direitos, mas também família que tenha o portador matriculado na rede pública tem indicação do AT, pode solicitar na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação ou na Diretoria de Educação, né? E se for negado, pode judicializar também para que seja fornecido. É um direito, né? O direito à educação aí, básico, que tem que ser fornecido. Muito bem. O pessoal que está aqui com a gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de tirar alguma dúvida? Aproveitar que os profissionais estão aqui com a gente. Vocês podem estar enviando suas perguntas, tá bom? Vou falando aqui da escola, né, que você até perguntou pra gente, que acho que alguns pais tinham esse problema. Durante a escola, quando é em tempo integral, o aluno tem terapia, né, tem as sessões durante o horário de aula, horário extensivo, e algumas escolas negam a tirar o aluno e devolver, né? Falar, se tirar o aluno, tirou, levou para casa, não vai retornar para o ambiente escolar. E isso também é uma prática abusiva, né? Hoje a gente tem que pensar na inclusão, não na exclusão dos pacientes, né? E do aluno, enfim. Então, o aluno tem um laudo comprovado que ele precisa fazer aquelas sessões, que precisa fazer aquela terapia. E no horário escolar, tem a justificativa, né? A escola tem que deixar o pai tirar o seu filho, levar nas sessões e depois retornar ao ambiente escolar, né? Porque é menos prejudicial isso do que tirar e não devolver. Porque tirar o aluno e não devolver para o ambiente escolar, às vezes perder o resto do dia, é mais prejudicial, né? Às vezes aí por um ato egoísta, a falar tirou, não vai devolver. Mas é mais prejudicial, não está pensando no avanço do aluno, né? Na educação, no desenvolvimento. Então, os pais que passarem por isso também podem fazer sua solicitação. A gente sempre orienta que seja feita por escrito, com base em documento, com base em laudo, para que que se vier uma recusa, seja uma recusa infundada e consiga reverter judicialmente. E também tem a prova da recusa, né? Isso é importante, né? Porque daí, já de antemão, você já prova, olha, tá negando, né? Não é uma coisa que você precisa comprovar no curso do processo. Você já comprova ali, fica mais fácil, às vezes até de conseguir uma tutela, né? Para o juiz já conceder de pronto, né? Porque às vezes o juiz fala, não tenho provas da negativa, espere a defesa. Então você tem que esperar citar, sabe? Chamar a empresa, né? Ou a escola, o que seja, o plano de saúde. Aí ela vem no processo, aí depois, entende? E aí, com isso, passa-se um tempo, né? Que aí pode ser prejudicial. Então, quanto mais provas, mais documentos, mais munido de elementos, é melhor. Sempre num processo, o que a gente tem que pensar é que é uma terceira pessoa olhando, né, para o seu problema. Então, quanto mais você esclarece, mais munido de documento você tá, mais fácil fica dessa terceira pessoa entender, porque você não está indo pessoalmente conversar com ela. A gente tem que entender que é uma conversa em papel, então você precisa mesmo comprovar. Então, sempre a gente orienta por isso, né? Uma troca de e-mails, uma notificação, enfim. Eu acho que eu vi, Tá. eu não estou enxergando aqui no nosso celular da longe. Ah, tá. Esse aqui, o Luiz Paulo está perguntando assim, ó, foi prescrito para o meu sobrinho de 2 anos um medicamento risperidona. Tentamos pedir pelo governo e foi falado que o governo só libera após os 5 anos de idade. Acho que é os 5 anos de idade aqui que ele está falando. Isso acontece isso? Eu fico pensando nos absurdos da desculpa que o governo dá para não fornecer o direito das pessoas. Até 5 anos a pessoa não toma. Se for medicamento de risco de vida, vai morrer. É isso. Então é absurdo a desculpa de só após 5 anos. Se o médico falou que é seguro, que aquele paciente precisa,
Não é a secretária de saúde, não é a enfermeira do postinho, respeitado cada um com a sua função. Não é o médico do posto, não é o médico, o diretor da saúde do estado que vai falar que não tem que fornecer. É o médico daquele paciente que tem que prescrever o medicamento. Que acompanha, né? É o médico que está acompanhando aquele paciente. É ele que vai saber se foi feito outro tratamento, se for tentou com outros medicamentos. Tem outra forma... Né? Então, se o médico do paciente prescreveu, outro médico não pode contestar. Tá? Ou o Estado, ou o município, ou administrativo. É que, na verdade, o que acontece é que a negativa ela vem administrativa, por mera burocracia financeira. Porque é custoso para o Estado, para o município, fornecer essa medicação. Então, é mais fácil falar, só quando tiver 5 anos, e aí a pessoa não vai atrás. E aí espera. Infelizmente, muita gente não vai atrás. Então, o que a gente, nesses casos, pega o documento do médico. Esse documento tem que ter CID, tá? Do paciente, do diagnóstico. Tem que ter o nome do medicamento e a justificativa do porquê está prescrevendo aquele medicamento, tá? Que hoje é o que os juízes pedem. Pede administrativamente na Secretaria Estadual ou Municipal, tá? Tanto faz, como eu disse, é solidário. A estadual, a municipal e a federal. É que a federal é muito mais difícil a gente conseguir, não tem em todas as cidades. Mas municipal sempre vai ter, estadual na cidade vizinha sempre vai ter. Faz o protocolo por escrito, faz a solicitação por escrito, vai preencher um documento e vai vir a negativa por escrito. Vindo a negativa por escrito, pode procurar um advogado da confiança daquela pessoa, ou se não tiver condições, procurar a OAB da cidade ou a Defensoria Pública. Aqui em Bauru tem Defensoria Pública, eu pesquisei, aí em Bitinga não tem, aí é a OAB que faz a assistência judiciária gratuita. Com os documentos do paciente, os documentos dos genitores, comprovante de residência, comprovante de renda, e entra com uma ação para pedir seu medicamento. Porque é um direito, o direito de saúde é direito de todos, e o poder público tem que fornecer, tem que assegurar o direito de saúde. E eu só queria ressaltar aqui que mesmo, a gente tem vários casos que mesmo com a decisão judicial de que tem que fornecer o medicamento, você chega lá e o medicamento não tem. Não temos esse fármaco, não veio, na licitação não passou, a licitação, né, pede 30 dias para fornecer, e como é que fica, né? A pessoa que precisa desse medicamento, espera os 30 dias, porque os 30 dias nunca é os 30 dias, né? Então, nesses casos, quando chega nessa situação, a gente pede bloqueio de verba. Então, vai bloquear a verba do município, do estado, né? A gente junta os orçamentos, fala, o medicamento tudo bem, não está fornecendo, já mandou fornecer, não está cumprindo, o medicamento custa tanto, juiz bloqueia. E aí o juiz manda bloquear. Tem um sistema, né, judicial, que a gente chama de Sisbajude, ele bloqueia dinheiro na conta do estado ou na conta do município, transfere para a parte compra na farmácia, e presta conta. E presta conta junto à nota fiscal, falando assim, eu peguei tanto de dinheiro, gastei tanto, se sobrar, devolve, e se faltar, tenta bloquear para complementar. Né? Mas dá para fornecer, é um direito. As pessoas precisam aprender que quanto mais gente fortalece o direito, mais vai ficando vazias as desculpas do poder público, entendeu? Quanto mais gente souber que é obrigação, quanto mais decisões cair lá para eles fornecerem, mais gente vai ter seu direito reconhecido sem ter que ir atrás, tá? Então tem que ir atrás mesmo, essas desculpas aí são ultrapassadas, tá? O Poder Judiciário passa por cima delas e manda fornecer os medicamentos. Então fica aí a dica para a família, né, que perguntou, que eles devem buscar, devem ir atrás, porque é um direito e sendo um direito, precisa ser resguardado. Sim. Mais alguém tem mais alguma dúvida aqui pra gente? Deixa eu ver os pontos aqui que você anotou. Eu acho que a gente falou de tudo. Da carteira, da medicamentos, da plano de saúde, das escolas. Do AT, das terapias, né?
Acredito que a gente entrou em todos os assuntos aí que foram os mais citados e solicitados pelas famílias. Que você falou a respeito que de dúvida, né? Isso, que as famílias, né, perguntaram, estavam querendo saber. Mais alguma informação que vocês, estando dentro dessa área, acham importante passar para as famílias, acham importante estar trazendo aqui para a gente, que não foi perguntado e que acontece de forma recorrente? Assim, ó, uma informação que eu passo para quando os clientes procuram a gente, que muito cliente tem medo de judicializar, entrar com ação e sofrer retaliações. Por exemplo, é cidade pequena, acontece muito. Eu vou entrar com uma ação contra o município, né, para conseguir uma vaga escolar, ou vou entrar com uma ação contra o município para conseguir o tratamento, vou entrar com uma ação contra um plano de saúde para conseguir que seja fornecido. Infelizmente, tem gente que tenta retalhar mesmo, né? A gente sabe que o poder público é difícil cumprir liminar, né? A gente consegue uma liminar, eles não cumprem. Com incumbente de sentença, o juiz fixa a multa, eles não cumprem. Acho que quem é de Bauru vê assim, a novela que é vaga aqui em Bauru para conseguir, né? Mas a gente não pode pensar assim para não judicializar as coisas, para não ir atrás dos nossos direitos. Porque se todo mundo pensar assim, ninguém vai atrás e ninguém vai conseguir, né? Então, acho que o pessoal não tem que ter medo dessa retaliação ou de não conseguir, de não dar certo. Porque com um bom profissional, com os documentos, com os laudos, com uma boa orientação, consegue, é possível, o direito é garantido, o Poder Judiciário faz esse equilíbrio, né, e manda fornecer. Se não fornece, vai custear no particular. Então, se não vai, o plano de saúde não vai fornecer do jeito que está anunciado, vai pagar no particular. Se o poder público não fornecer o medicamento, vai ter que pagar no particular. Então, assim, não tenham medo de entrar com uma ação e não conseguir, perder tempo, e, enfim, porque o Poder Judiciário, graças a Deus, vem aí se mostrando eficaz em assegurar esses direitos. O que o Poder Executivo não faz, né, que deveria fazer, porque tem verba, a gente sabe que tem verba para isso. O que o Poder Executivo não faz, o Poder Judiciário faz. Vou dar um exemplo. O Poder Executivo, quando vai comprar um medicamento, Espiridona, né? Respiridona. Faz uma licitação, tem condições de comprar milhares de medicamentos a preço irrisório. Não compra. A gente tem que entrar com a ação, bloqueia o dinheiro para o paciente comprar um na farmácia. Que às vezes é, se não 100%, até mais caro do que seria se comprasse em grande quantidade. Então, assim, quanto mais gente for atrás, mais gente vai ter seu direito resguardado, porque o Poder Executivo vai acabar aprendendo com essas decisões judiciais que tem que fornecer, que tem que assegurar esse direito, é um direito constitucional de todo mundo, de todo cidadão, direito à saúde. Obrigada por tantas informações preciosas, né? As famílias precisam dessas orientações, precisam saber sobre todas essas informações. E é muito bom saber que a gente pode contar com profissionais que estão dentro da área, que podem estar esclarecendo essas dúvidas, que podem estar trazendo informações aqui para a gente. E lembrando que o poder público também fornece assistência judiciária gratuita. Então, desde o advogado, você consegue de graça na OAB, na defensoria, comprovando que a família não tem a renda lá, em regra até 3 salários mínimos, tá? Mas consegue, às vezes, um pouquinho mais. Então, consegue advogado gratuito, o processo não tem custos, consegue a isenção de custos do processo para entrar, consegue fornecimento de medicamento, do acompanhante terapêutico, consegue também as sessões de acordo com o que o médico prescreveu. No poder público, se não conseguir um médico especialista, na minha cidade não tem. Dá para judicializar para conseguir o médico, porque a gente sabe que às vezes até um médico no SUS é difícil. É difícil. Né? Então, consegue o atendimento médico também, né? Consegue todo o tratamento aí através do Poder Judiciário. Muito bem. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer para os advogados? Alguém que está assistindo a live, alguma coisa que a gente não falou e que tenha curiosidade, queira perguntar? Pode estar mandando a pergunta para a gente. Eu vou estar deixando aqui também o contato
de vocês, né? O Insta de vocês para as pessoas que estão assistindo a live e para as pessoas que vão assistir a live depois, que ela vai ficar aqui gravada. Então, caso tenham dúvidas, caso queiram estar conversando com os advogados, a gente vai deixar aqui a página deles para que vocês possam também estar direcionando perguntas e estar conhecendo melhor o trabalho deles. A gente É só aguardar um pouquinho. Hoje a gente tava. Eu até estava aqui no computador olhando para ver se eu achava a notícia, mas eu não consegui ver ainda. Você não conseguiu achar. Uma coisa que está bem alta aí, que vocês devem estar vendo, é o rol, sobre o rol. Taxativo e significativo. É uma coisa, né, que tem muitas manifestações acontecendo. A notícia de que talvez o julgamento fosse hoje, nós acompanhamos e até o momento que a gente acompanhou não tinha acontecido ainda esse julgamento. E a gente não conseguiu achar a notícia aqui sobre se foi hoje ou não foi hoje, né? Sobre o rol ser taxativo ou exemplificativo. A gente tem essa decisão lá no STJ, né? Os ministros estão decidindo sobre isso. Até onde a gente tinha acompanhado, um tinha votado pelo rol taxativo e a ministra Nancy Andrighi tinha votado pelo rol exemplificativo. O que isso estaria ligado, né, ao direito ao portador do TEA? É que a ANS, que é a Agência Nacional que regulamenta os planos de saúde, ela discrimina quais as doenças, quais os procedimentos devem ser cobertos pelo plano de saúde. E se tiver a decisão de que esse rol é taxativo, isso ficaria restrito ao que está no papel, né? Digamos, nessa regulamentação. Se for exemplificativo, seria o que está no papel e outras situações que venham a decorrer de cada caso. Cada caso é um caso, não dá para... É isso que a gente fala, né? Como vai ser taxativo se cada caso é um caso? Como é que pode, né? A ANS querer, os planos de saúde querer que seja taxativo, se o meu problema não é o mesmo que o seu. Então, isso não pode ficar adstrito, restrito, na verdade, ao que está escrito no papel. E é isso que eles estão decidindo e que as pessoas que poderia afetar o portador, né, do TEA, por não estar no rol ou portar os procedimentos específicos aí, isso acabaria afetando. Mas do que a gente acompanhou, do voto do ministro, você lembra o nome dele? O Salomão? Acho que é Salomão. Que votou pelo rol taxativo, ele disse que, embora... Salomão. O Salomão, né? Ele disse que, embora o taxativo, deveria ser analisado cada caso. Por quê? Exatamente por isso. Nem todo mundo é igual. Então, a nossa torcida é para que seja exemplificativo, obviamente, até porque não envolve muitas outras doenças, né? Tratamentos, medicamentos, próteses, enfim, envolve muita coisa, porque se está lá escrito que para aquele tratamento é só aquilo, então... O problema do rol taxativo é o seguinte: a gente tem que lembrar que quem faz a regulamentação é uma agência nacional, né, que é um órgão do governo federal, que, como todos os órgãos do Poder Executivo, sofrem pressões políticas, né? E é um órgão que não é eficiente muitas das vezes. Então, esse rol demora para ser atualizado, né? E quando ele é atualizado, não colocam todos os tratamentos que são modernos, que têm de novidade, que são eficazes. Então fica desatualizado, é um rol desatualizado, ultrapassado, né? Cada dia surge um tratamento diferente, surge um método diferente, uma pesquisa tratamento diferente. De câncer, medicamentos novos. E esse rol não atualiza assim. E quando um tratamento já é consolidado de eficiência, quando ele é muito caro, a ANS não coloca no rol,
por lobby dos planos de saúde, né? Os planos de saúde fazem uma pressão na agência que não coloca esse tratamento, às vezes lá, demora para colocar, enfim. Para se esquivar da responsabilidade de custear então, aquele tratamento. Se for estipulado, que a gente espera que não, que o rol é taxativo, a gente corre o risco de muitas decisões judiciais serem negadas falando que não está no rol da ANS, né? Para inúmeros tipos de doença, né? Agora, se for exemplificativo, você tendo uma justificativa médica de que o paciente precisa daquele tratamento, o plano de saúde não vai poder se negar, tá? Então, é esse o celeuma que a gente se encontra hoje, né? Mas a gente acredita, pelo assim, o caminhar da jurisprudência de vários juízes, né? De como vem sendo julgado, que é para a gente chegar no rol exemplificativo, falar que é exemplificativo. E sendo taxativo também, isso vai sobrecarregar ainda mais o judiciário. Porque, imagina, tem um tratamento novo, o médico vai prescrever, as pessoas vão continuar endereçando, né? E falando, olha, esse é o tratamento novo, a ANS não está atualizada, tarará, tarará. E aí nós vamos ficar aí na mão do judiciário. Esse deu, esse não deu, tem juiz que dá, tem juiz que entende que não, e aí a gente fica assim, né? Então a gente está torcendo de verdade para ser pelo direito das pessoas mesmo, né? Porque seria injusto estar tudo restrito no papel, né? A gente sabe que a medicina ela avança. Ela vem avançando cada vez mais e ela não avança de acordo com o que avança o papel. Então, esse é um ponto que às vezes as pessoas, muitas pessoas perguntam, né? E agora? E agora? Na verdade, eu acho que não foi o julgamento. Não, eu entrei aqui agora, acabei de entrar, tô com o computador aqui. Então a gente... Tá bem estranho o julgamento, porque a pauta tá para... A pauta tá para hoje... à meia-noite, né? De ontem para hoje à meia-noite. Então pode ocorrer ou durante hoje o dia inteiro. A gente ficou até aqui assistindo um pouco a sessão de julgamento dessa turma, não se chegou no julgamento desse recurso, tá? Tá tendo até manifestação lá na frente do STJ, né? Em várias cidades fizeram manifestação. Então, assim, existe também um clamor da população para que seja exemplificativo, mas também existe uma pressão dos planos de saúde para que seja taxativo, né? E, infelizmente, a gente sabe que no nosso país muita coisa se resolve com dinheiro na mesa. Então nós estamos aguardando ansiosamente essa decisão também. Estamos na torcida, né? Para que seja decidido aquilo que vai estar beneficiando quem já está dentro do processo e quem já está se beneficiando de tudo isso, porque vai mudar para todo mundo se for diferente, né? E se falar assim, é exemplificativo, também é um grande avanço. Embora muitos juízes já reconhecem que é exemplificativo, ainda tem juiz que fala que é taxativo. E teses. As respostas, né, são as teses. Não é... Porque, como tem essa divergência, tem uma turma do STJ que entende que é taxativo e uma turma que é exemplificativo, sempre fica esse jogo. Mas essa turma entende assim, essa turma entende assim. Então, por isso que precisa unificar, a jurisprudência precisa sair aí unificando. Mas... Vamos torcer. Vamos torcer, continuamos torcendo. Olha, gente, não tivemos mais perguntas até então, né? As nossas questões aqui que a gente tinha falado a respeito, acredito que a gente abordou todos os temas, acredito que ficou bem explicado, né? Como eu disse anteriormente, né? A live vai ficar gravada e eu acredito que muitas pessoas vão estar procurando, tirando dúvidas com vocês. E eu agradeço muito a disponibilidade mais uma vez, vocês prontamente se dedicaram para estar aqui essa noite para conversar, para trazer as informações. Então, o meu muito obrigado, em nome da cidade, em nome de todas as mães que tinham dúvidas e queriam essas respostas. Vou deixar aqui o link depois e
vocês querem colocar mais alguma coisa? Não, Gostariam de falar mais alguma coisa? Não, a gente que agradece aí a oportunidade de vir aqui conversar, o convite, de vir aqui conversar, trazer essas questões tão importantes. A gente coloca à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um direct pra gente, tá? E é isso, agradecer mesmo, a gente fica aqui à disposição. E quando precisar, estamos aqui. Pode deixar que vamos procurar por vocês com certeza. Uma boa noite então, pessoal. E a gente encerra a nossa live de hoje por aqui. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau. Até breve. Tchau, tchau. Até, tchau.